Fala triatleta, já pensou em inserir treinos de força na sua rotina de treinos? Será que vale a pena? Treino de força é um assunto até um pouquinho polêmico entre os treinadores. Alguns treinadores não defendem o treinamento de força para triatletas, né? Mas o meu caso eu defendo. E por que eu defendo o treinamento de força para nós triatletas, né? Porque quando a gente faz o treinamento tradicional, sem a gente fazer o trabalho de força, né, a gente tentar fazer um trabalho de força somente lá na modalidade de natação, ou no ciclismo, ou na corrida, nós acabamos fazendo somente um trabalho de resistência muscular localizada. E o trabalho de força e potência acaba ficando um pouquinho prejudicado. Tem maneiras de você fazer isso lá no tradicional, mas não é onde você vai atingir os melhores resultados. Os melhores resultados mesmo vai ser trabalhando força pura e potência lá no trabalho de musculação, lá no treino de força específico, onde você vai controlar bem as cargas, número de série adequada, repetições, velocidade de execução, tudo isso com o objetivo para você atingir uma melhor força e uma melhor potência muscular. Então, por isso que eu defendo o trabalho de fortalecimento para os triatletas e esportistas de endurance de modo geral. Inclusive, a ciência já prova, ela já mostrou através de estudos que esse trabalho de força traz sim melhores resultados. Um exemplo foi um estudo que foi feito há algum tempo atrás com atletas noruegueses de ciclismo. Um grupo de atletas ficou com o trabalho tradicional sem o trabalho de fortalecimento, né, específico, e o outro grupo de atletas, todos atletas de rendimento, atletas de performance, atletas de alto nível. E o outro grupo de atletas foi implementado o trabalho de força, reduzindo um pouquinho o volume da carga tradicional de trabalho de treinamento, né? E implementado ali um trabalho de força junto com o restante da rotina de treino deles. No período, salvo engano, entre 8 e 12 semanas, eles encontraram nos retestes que foram feitos, né, foram feitos os primeiros testes antes de iniciar esse trabalho e depois os retestes para você ver os resultados que foram encontrados nos dois grupos. Todos, né, os dois grupos tiveram melhoras na performance, porém o grupo que teve o trabalho de força teve os melhores resultados. Então, em ganhos de performance, esse grupo que teve o trabalho de força associado ao trabalho tradicional foi o grupo que teve o melhor desempenho, né? Apesar de todos terem melhorado ali suas marcas, o grupo do trabalho de força, os resultados foram ainda melhores do que o grupo que fez somente o trabalho tradicional. E por que então que isso muda os seus resultados como triatleta, né? Muda a sua performance, você vai ter um ganho, vai ter uma melhora na performance. Porque quando a gente faz esse trabalho específico de fortalecimento, a gente começa a recrutar fibras musculares que a gente não trabalhava tanto, tá? Claro que em alguns momentos, às vezes a gente pode fazer quando de repente precisou por um outro trabalho extra que você fez. Mas rotineiramente você acaba deixando meio de lado, que são as fibras de força pura e as fibras de potência muscular. Como eu falei, as fibras lentas a gente acaba treinando rotineiramente, nadando, pedalando e correndo, a gente acaba treinando todos os dias essas fibras musculares, né, que são fibras de resistência. Elas têm uma capacidade de trabalho longo, né, uma capacidade de longa duração. E as fibras de potência e de força, elas têm uma capacidade menor, né, de curto trabalho, porém elas dão um aporte necessário para quem quer melhorar essa performance, tá? Então, um exemplo disso, quando a gente colocar, por exemplo, no ciclismo, a pedalada. Se você tem uma força X, né, isso vamos colocar assim um exemplo antes de você fazer o trabalho de força, vamos dizer que você imprima lá 200 watts para manter uma velocidade lá, vamos colocar de 35 km por hora constante, tá? Isso num terreno plano, sem influência de vento e tal. Então, 200 watts para andar 35 km por hora
constantemente. Se você fazer um trabalho de força, depois de um certo período onde você vai promover essa adaptação, ganho de força e ganho de potência muscular, recrutamento dessas fibras que você não trabalha tanto, as fibras de força e de potência, e transferir isso depois para o ciclismo, esses mesmos 200 watts que você vai colocar para manter esses 35 por hora, com certeza você vai ter uma economia de energia. O que eu quero dizer com isso? Se antes, para colocar 200 watts e manter 35 km por hora, você faria uma força X, agora que você tem mais potência e mais força, para manter os 200 watts a 35 km por hora, essa força você vai reduzir da tua percepção de esforço, porque você está mais forte, você tem mais força muscular e você tem mais potência. Consequentemente, vai ficar mais fácil manter esses 200 watts, né? E se a gente pensar na performance, eu posso colocar a mesma força que eu imprimia antes, porém aumentando a minha wattagem e aumentando a minha velocidade constante naquele percurso. E vamos lá então, pessoal. Será que qualquer exercício vai te ajudar a obter esses resultados de melhora de performance? Não. Precisa ter um planejamento adequado, você precisa ter os exercícios específicos também adequados para a nossa realidade. E o porquê que eu falo isso? Porque quando a gente fala de adequado para a nossa realidade, tem inúmeros exercícios de fortalecimento, tá? Inúmeros exercícios de trabalho de força, porém, alguns a gente prioriza para aquilo que nós precisamos para o triatlon, tá? Então, quando, por exemplo, eu coloco um agachamento, né? Se eu colocar um agachamento para fazer de qualquer maneira e não pensar em como transferir essa força e essa potência que eu vou ganhar no agachamento para o gesto motor que eu preciso para o ciclismo e para a corrida, né? E até mesmo para a natação, eu não vou ter o melhor resultado possível. Eu posso ter um ganho de força, tá? Posso ter isso, porém eu não vou ter a melhor aplicabilidade possível. Então, se eu faço um exemplo, um agachamento sumô, com as pernas mais abertas, pontas do pé voltadas para fora, né? Vou ter bons resultados com esse exercício, ponto. Não estou aqui falando que a gente não vai ter bons resultados. Porém, quando eu vou pedalar e quando eu vou correr, eu não pedalo, eu não corro com as pernas abertas. Elas estão mais próximas umas da outra. Movimento de rotação no pedal é um movimento ali que você está sempre com os pés e joelhos próximos, né? Você trabalha muito mais a articulação do joelho estendendo e fletindo do que fazendo uma abdução, né? No quadril, mesma coisa, a gente faz flexão e extensão do quadril, mas abdução do quadril quase nunca faz. De repente você faz uma abdução do quadril para se ajeitar no selim, mas não que o gesto da pedalada exija esse movimento de abdução do quadril, tá? Então, assim, dentro do que a gente precisa de ser objetivo, né, para o trabalho de força para triatletas, então nesse caso o agachamento é muito mais vantajoso para nós fazermos de uma maneira tradicional, com uma postura mais anatômica, os pés mais ou menos alinhados com a largura do ombro, tá? Que é o mais próximo que a gente vai ter de transferência de força e de gesto motor para o ciclismo e para a corrida, né, quando a gente quer fazer com que o princípio da especificidade seja bem atendido nesse caso do treinamento. Inclusive, pessoal, a galera às vezes pensa que o trabalho de força não é legal para o triatleta porque vai ganhar massa muscular, vai ficar lento, vai ficar pesado, né? E não é bem isso que acontece. Claro que se você fizer o trabalho de forma inadequada, pode sim acontecer isso, tá? Por quê? Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, dentro do mesmo exercício de fortalecimento, nós podemos ter 3 objetivos específicos, ou até 4 se quiser, tá? Então, um dos objetivos que a gente pode ter dentro de um trabalho de força com o mesmo exercício. Vamos colocar o exemplo do agachamento que eu falei há pouco. Então, dentro do agachamento eu posso ter o objetivo apenas de resistência muscular, aí eu vou trabalhar um número de série X, um número de repetições X, a velocidade de execução também eu vou ter uma velocidade de execução que eu tenho que adequar ali para aquele objetivo. Se eu quero trabalhar hipertrofia, ganho de massa, aumentar a massa muscular, aí eu vou ter um outro número de repetições a ser executados, um outro número de séries, o trabalho vai ser um pouco diferente, o foco de como eu vou trabalhar ali vai ser diferente na questão de velocidade que você vai trabalhar, vou trabalhar até a exaustão, até a fadiga muscular, então é outro tipo de treino, já simplesmente eu mudar
como que está distribuída aquela série, já mudou o treino. E também eu posso estar trabalhando com ênfase em força ou potência muscular também, que são outras duas maneiras de se trabalhar e é onde a gente tem um foco maior para o nosso treinamento, que é justamente trabalhar essa força e essa potência que às vezes fica de lado no nosso trabalho no dia a dia, né? Nosso trabalho diário ali de natação, de ciclismo e de corrida, que acaba ficando um pouquinho prejudicado quando a gente fica só no treinamento tradicional. Então a gente dá um pouquinho mais de ênfase nessa parte de força pura e potência muscular para ter um aporte melhor para o nosso esporte. E uma atenção especial que vocês devem ter com os exercícios é cuidar o momento certo em que você vai executar cada exercício, a maneira que vai ser distribuído esses exercícios. Um exemplo que eu coloco para vocês: o trabalho de alongamento, tá? Trabalho de alongamento, mobilidade, é um trabalho importante. Eu sempre coloco para se trabalhar principalmente voltado para a questão de mobilidade, para você ter uma mobilidade melhor. Um gesto, por exemplo, que exige muito, né, do nosso esporte é o gesto de rotação do nosso braço para fazer a braçada. Então, a musculatura a região da articulação do ombro, ela é muito exigida para você poder executar esse gesto e a gente vai repetir várias vezes esse movimento. Então, uma boa mobilidade dessa região vai sim ajudar com que você evite ou pelo menos diminua os riscos de lesões, tá? A gente sempre fala em diminuir o risco porque você nunca vai conseguir zerar, o risco sempre vai existir, mas você tendo uma boa mobilidade, um bom fortalecimento naquela região, com certeza você tem uma diminuição desse risco de lesões. E por que eu falo de a hora certa de trabalhar esse tipo de exercício? Exercício de mobilidade, exercício de flexibilidade ou alongamento, né? Existem estudos já mostrando, pessoal, que quando você quer trabalhar com mais intensidade, um exemplo, eu vou fazer um treino forte de tiro. E esse treino forte de tiro pode ser tanto no ciclismo, pode ser na natação, pode ser na corrida, independente de qual seja a modalidade que você vai trabalhar naquele momento. Mas vou ter um treino forte, um treino extenuante, onde eu quero tirar o máximo da minha performance. Existem estudos mostrando que trabalhar alongamento, mobilidade e flexibilidade antes desse tipo de treino, você perde desempenho na hora de executar aquele treino mais forte, tá? Então, assim, se você for fazer um treino de força e você está visando aumentar o teu desempenho, aumentar a força, aumentar a potência muscular e faz o alongamento antes, aquele teu treino você vai ter um prejuízo na hora de fazer ele, tá? O que isso implica? Não é a questão de aumentar ou não aumentar riscos de lesão, mas sim se você visa aumentar a performance, vai estar prejudicada. Você não vai conseguir atingir o máximo de performance que você poderia atingir. E um outro detalhezinho que eu falo também dessa questão de mobilidade, alongamento e tal. Pós-trabalhos de força também, a gente nunca indica fazer esse trabalho de alongamento, por uma questão de micro-rupturas de fibras musculares, onde você promove esse estresse na fibra muscular, tá? Você promove essa micro-lesão na fibra muscular, então a gente não indica também pós-exercício ali estar fazendo alongamento, o exercício de força no caso. Deixa para fazer esse treino de força no dia que você vai fazer um treino mais leve, porque assim você vai ter uma melhor performance no seu treino de força e você vai otimizar esse trabalho de força, tendo um melhor ganho de força muscular e um melhor ganho de potência muscular. Quando você faz isso no mesmo dia de um treino mais pesado, esse treino já vai ficar comprometido, porque você já está fadigado, então com certeza você não vai conseguir fazer com a carga que você faria normalmente se você estivesse descansado, e com isso o treino fica subestimado. E um detalhe também importante, que é a questão da recuperação. Então existe uma maneira de você dimensionar essas cargas de treino durante a semana, onde você vai ter treinos fortes, treinos moderados, treinos de recuperação, né? Os treinos regenerativos são os treinos mais leves, tá? E sobrecarga demasiada no mesmo dia também vai implicar aí em talvez você aumentar o risco de lesão, que é o que a gente não quer, tá? E também você precisar de um tempo maior de recuperação para estar pronto para o próximo treino. Então, por isso que tem que estar bem dimensionado esse tipo de treinamento, né? O problema não é você fazer 2 treinos no dia, mas você colocar 2 treinos pesados no mesmo dia, com certeza você vai ter problema. E quando eu falei do estudo lá atrás, da questão de os noruegueses que colocaram um grupo sem o
trabalho de força, um grupo com trabalho de força, foi implementado o trabalho de força, que eu falei que eles diminuíram um pouquinho o volume da carga de trabalho tradicional que eles faziam para esse pessoal que colocou o trabalho de força, e isso não implica em substituir treinos, né, tradicionais, ou seja, os treinos de natação, de ciclismo, de corrida, por treinos de fortalecimento. Foi simplesmente diminuído o volume para que encaixasse, né, aquele volume total que eles precisavam de treino junto com o treino de fortalecimento. Então, assim, não foi feito substituição, foi simplesmente uma questão de volume total mesmo que foi adequado. Então você não precisa ficar preocupado em mas como que eu vou fazer o treino de força agora? Vou ter que trocar por outras modalidades? Não precisa trocar nada, pessoal. Você simplesmente vai encaixar esses treinos de força ali, uma frequência semanal de 2 vezes na semana, e bem encaixadinho, bem distribuído na semana, você vai conseguir manter a tua rotina tradicional de natação, ciclismo e corrida, e ainda fazer o trabalho de força de uma maneira eficiente. E claro que você não pode esquecer de sempre orientação adequada, pessoal, para esse tiro não sair pela culatra. Não adianta querer fazer isso por conta, buscar na internet um treino pronto, ver o que o atleta profissional está fazendo, que não vai se reproduzir da maneira correta para você. Então, procure orientação com um profissional, tá? E assim, com certeza, o treinamento vai ser adequado e vai ter bons resultados para a sua performance. Se você gostou, então, deixa seu like nesse vídeo para que mais pessoas recebam esse conteúdo e se inscreva no nosso canal para receber notificação de nossos vídeos como esse. E claro, eu também estou aqui disposto a poder orientar vocês com os treinamentos. Tem um link aí no nosso perfil, tá? Pode clicar no nosso link, acessar aí a nossa página para você poder se inscrever também no Extreme 3. Um abraço, até mais!